Fala, alunos, meninos e meninas do primeiro ano, tudo bom? Mais um vídeo, resolução de exercício, aplicação das leis de Newton. Então aqui eu estou trabalhando com o vídeo anterior, o mesmo problema, o problema dos blocos presos a um fio e a uma polia, ok? Só que no vídeo anterior nós falamos da parte teórica, ok? Montamos uma equação só olhando a parte teórica. Agora vamos para uma parte prática, tá? Então nós temos dois blocos presos a um fio. Então o dispositivo esquematizado é a máquina de Atwood. No caso não há atrito, o fio é inextensível e desprezam-se as massas, a massa do fio e da polia. Então nesse caso não tem atrito no sistema, então não tem força de resistência. A massa do fio e da polia são desprezíveis e o fio não estica, ok? O sistema está preso. Supondo que os blocos A têm massas respectivamente iguais a 3 e 2, então a massa do bloco A é 3, do bloco B 2, e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então o que acontece? O sistema está parado. Quando eu solto o sistema, destravo, o bloco A ele tem massa maior do que o B. Então o peso do bloco A vai puxar o bloco A para baixo. Ok? E vai puxar ele com uma velocidade. Então ele vai ganhar uma velocidade, porque ele estava em repouso, e essa velocidade vai ser para baixo. Ok? Saiu meio feinho aqui, deixa eu só dar uma apagada aqui. Então vamos lá. Então o bloco A vai ter um movimento para baixo, com uma velocidade. Muito bem, então o bloco A vai se movimentar para baixo devido à ação do seu peso. O bloco B ele é mais leve e está preso no fio. Ora, se ele está preso no fio que está preso no bloco A e o bloco A vai se movimentar para baixo, o bloco B automaticamente ele vai subir com a mesma velocidade, só que no sentido oposto. Mas também o peso do bloco B ele vai resistir a esse movimento. Então o peso do bloco B ele vai atrapalhar um pouco esse movimento, não vai cair de uma velocidade tão rápida, ok? Então nós temos que separar os dois bloquinhos para calcular o que ocorre nessa situação. O bloco A cai com velocidade, o bloco B sobe com a mesma velocidade, só no sentido oposto. Então separando os bloquinhos, primeiro o bloco A, ok? Que está sendo movimentado pelo seu peso de A. Tem alguém segurando o bloco A? Tem, é o fio. Então nós temos a tração segurando o movimento do A. Então o bloco do A, o peso do A movimenta, a tração segura. Então eu tenho dois vetores sentidos opostos, então vou fazer resultante. Peso do A menos tração igual força resultante. Pela segunda lei de Newton, peso do A menos tração igual massa do A vezes aceleração. Segunda lei de Newton, força igual massa vezes aceleração. Então já calculamos a força que atua no bloco A. Vamos separar. Ok? Vamos fazer a mesma coisa para o bloco B. Só que quem movimenta o bloco B é a tração. Então, a tração que movimenta o bloco B, que está puxando o bloco B para cima. Mas quem resiste o movimento do bloco B? O bloco B está pendurado, então o peso do B vai tentar segurar esse movimento. Então, nós temos a ação que movimenta o bloco para cima e temos a resistência que quer segurar esse movimento. Então, dois vetores opostos, tração menos peso do B é igual força resultante. Pela segunda lei de Newton, tração menos peso do B é igual massa do B vezes aceleração. Então encontramos a equação para o bloco B. Então perceba que no nosso movimento nós temos duas equações relativas às forças aplicadas nos dois blocos. No bloco A temos o peso menos a tração,
porque o peso é maior, e no bloco B temos tração menos peso. A tração é maior porque ele está se movimentando para cima. Se ele estivesse se movimentando para baixo, o peso seria maior. Mas aqui nesse caso não tem como ele se movimentar para baixo, porque o A está se movimentando para baixo e está preso num fio. Então não tem como o B se movimentar para baixo, tá? Beleza, então encontramos as duas equações, vamos montar um sisteminha de equações, tá? Então nós temos deixa eu só trocar aqui. Então vamos lá. Temos o peso do A menos a tração igual massa vezes aceleração. A segunda equação, tração B vezes aceleração. Então, em todo problema desse tipo, antes de você calcular qualquer coisa, você tem que encontrar as equações das forças que atuam sobre os corpos, sobre os blocos. Se você não faz isso, não tem como calcular ou resolver o problema. Então, a primeira coisa da questão é encontrar as equações das forças que atuam sobre cada um dos corpos. Não tem outra maneira de você fazer. Então, é uma interpretação das teorias da física sobre os corpos, ok? Como eu tenho duas equações, vamos somar. Então, somando, nós temos peso menos tração, tração menos peso. Como nós não temos outro peso de A, vou repetir. Menos tração mais tração, menos e mais são iguais, eu cancelo. Eu não tenho outro peso de B, então vamos repetir. Porque o peso de B é diferente do A, né? Nós temos massa vezes aceleração, massa vezes aceleração. A aceleração é igual, então eu posso fazer massa de A mais massa de B, como movimenta, vezes aceleração. Eu poderia ter feito isso aqui direto, olhando para o sistema. Quem que está atuando como movimento? É o peso do A. Quem que está atuando como resistência? É o peso de B. Então, eu tenho o peso de A menos o peso de B. Ação menos reação. Então, ação menos resistência. Então, peso de A menos peso de B. Agora, os dois corpos, os dois blocos, não estão presos no fio e eles não estão se movimentando junto. Então, a soma das duas massas vezes a aceleração. Então, nós temos aqui a força resultante, peso do A menos peso de B, e massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Então, poderia ter feito isso direto, tá? Mas, como eu preciso encontrar as duas equações, eu vou fazer dessa maneira, que no final das contas é a mesma coisa. Então, agora vamos calcular a aceleração. Então, nós temos peso do A é massa vezes gravidade. Então, massa do A é 3. Então, nós temos 3 vezes 10, menos o peso do B. O peso do B, massa é 2 vezes 10. Então, 2 vezes 10. Igual, massa do A, 3, mais a massa do B, 2, vezes a aceleração. Ok? Então, aqui eu tenho 30 menos 20 igual a 5A. 30 menos 20 eu tenho 10 igual a 5A. Vamos ter que a aceleração é igual a 10 divididos por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, calculamos a aceleração que movimenta o sistema. Ok? Então, o bloco A vai descer o corpo, vai descer, fazer um movimento para baixo com uma aceleração de menos de 2 metros por segundo ao quadrado. O B vai subir com uma aceleração contrária, né? Porque ele está subindo, indo contra a gravidade, de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a mesma aceleração, só que em módulo. Em sentido oposto, desculpa. Tá? Então, agora vamos para a segunda parte. A intensidade da tração. Nós não temos duas equações? Temos peso menos tração e temos tração menos peso. Qualquer uma das duas eu posso calcular. Vamos calcular com a segunda, porque eu tenho tração menos peso.
Então, na letra B, nós temos tração menos peso de B, massa de B, vezes aceleração, mais tração. Quem que é o peso do B? O peso de B é 20, que é massa vezes gravidade. Então, 2 vezes 10, 20. A massa de B é 2, vezes a aceleração, que é 2. Então, nós temos tração igual 4, aqui é menos, passou para o outro lado, mais 20. Então, temos 24 newtons. Então, a tração do fio é de 24 newtons. Tranquilo? Então, já temos mais um elemento do movimento. Ou seja, o fio tem uma tração, um movimento, uma força de 24 newtons. Agora, ele pede a intensidade da força de tração estabelecida na haste de sustentação da polia. Então, nós vamos ter que estudar essa situação aqui, ó. Qual é a força que está aplicando aqui nesta haste. Então, vamos desenhar o que nós temos a situação. Na letra C, nós temos o teto, nós temos a haste da polia e nós temos a polia. O que nós temos na polia? Nós temos um fio passando abaixo, temos uma tração do lado esquerdo, temos uma tração do lado direito. E é a mesma, porque é o mesmo fio. Tá? E nós temos uma força. Qual é a força? A força da haste. A força da haste vai estar aonde? Neste ponto aqui, para cima. Então, força, vamos chamar de FH, força da haste. Ok? Então, o que nós temos? Nós temos duas forças para baixo e temos uma força oposta na mesma direção, mas no sentido oposto. Então, vamos ter que calcular a força resultante. Então, eu tenho tração mais tração, dois vetores de mesmo sentido. Então, temos tração mais tração, menos a força de F, porque ela é oposta, são vetores opostos, né? Então, menos força da haste, igual força resultante. Mas esse sistema ele está se movimentando, ou seja, a polia ela está se movimentando? Não, ela está em repouso. Então, polia ela está em repouso. Ela não se movimenta nem para cima, nem para baixo. Ela só gira. Então, essa haste aqui ela está em repouso. Então, ela vai ter velocidade igual a zero. Então, isso significa que ela vai ter aceleração igual a zero. Força resultante não é massa vezes aceleração. Então, T mais T, 2T, menos força da haste, igual massa vezes aceleração. Mas a aceleração aqui ela não está em repouso, então isso aqui vale zero. Então, nós vamos ter 2T menos força da haste é igual a zero. Então, a polia ela está parada. A roldana está girando, mas a haste da polia está parada, porque ela está fixa, ela não está se movimentando. Então, o que ele pede? Ele quer a força que a haste faz. Tá? Então, a haste está em repouso. A velocidade da haste é zero. Se ela é zero, a aceleração também. Tá? E a força resultante, nesse caso, vale zero. Como aqui é negativo, vou jogar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, força da haste é igual a 2 vezes a tração. Quanto é que vale a tração? Vale 24. Então, a força da haste é igual a 2 vezes 24, que vai dar 48 newtons. Então, a força que a haste faz é de 48 newtons. Ou seja, é o dobro da tração do fio. Então, tem que prestar muito bem a isso. Ok? Então, a força que existe na haste é 2 vezes a tração que você tem no fio. Então, a tração se movimenta com 24, a força que faz na haste é de 48 newtons. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. No caso de dúvidas, postem lá no mural da sala de vocês e eu vou respondendo aos poucos.
não deixem de estudar e fazer os exercícios que estão lá. Ok? Beijos a todos, bons estudos.